Bem-vindo ao Futuros. Esse é um espaço de troca onde novas tecnologias encontram novos humanos e produzem novos ecossistemas. Essas trocas fazem parte da certificação de Futuros Voicers, cujo objetivo é fazer a transferência de conhecimento, de metodologias e ferramentas para que mapas e cenários de futuros desejáveis possam ser ativados nos mais diversos lugares. Eu sou Lígia Zottini e sou a facilitadora dessa jornada. ET, bem-vinda. Eu vou ler a poesia para entrar no campo que você vai trazer. É dessa frase que a gente gosta muito de falar, que nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Eu vou te receber com essa poesia. É uma fala dos índios Hopi, norte-americanos, e ela é muito maior, eles sempre atuavam nesse lugar de mudança, sabe? Eu acho que ela é muito propícia para os tempos que a gente vive. Ela diz assim: vocês andaram dizendo às pessoas que esta é a 11ª hora. Agora vocês precisam voltar e dizer às pessoas que a hora é agora e que há coisas a serem consideradas. Onde vocês estão morando? O que vocês estão fazendo? Quais são seus relacionamentos? Vocês estão em boas relações? Onde está a água de vocês? Conheçam o seu quintal. É o momento de falarem a sua verdade. Formem as suas comunidades. Sejam bons uns com os outros. E não se preocupem, fora de vocês, pelo líder. Este poderia ser um tempo muito bom. Há um rio que agora está correndo muito rápido. Ele é tão grande e ágil que chegará a assustar alguns. Esses vão tentar ficar na margem e se sentirão como que os deixamos de lado. E vão sofrer muito. Saibam, o rio tem o seu destino. Os anciões dizem que precisamos deixar a margem, saltar para o meio do rio, manter os olhos bem abertos e as cabeças acima da água. Vejam, está lá dentro com vocês e celebrem. Neste momento da história, não devemos fazer nada sozinhos. No mínimo, entre nós mesmos. E quando fazemos, nosso crescimento e nossa jornada espiritual tem uma parada. O tempo do lobo solitário acabou. Reúnam-se. Abandonem a palavra esforço, conflito da sua atitude e do seu vocabulário. Tudo o que fazemos agora precisa ser feito de uma maneira sagrada, em celebração. Nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Seja bem-vinda, amiga. Vale me fazer chorar, assim, antes de abrir a primeira fala. Você é especialista em fazer a gente chorar. Ai, nós somos através de nós. ET, seja muito bem-vinda. A gente já contou quem você é, mas você vai ter espaço para se colocar da forma que você achar importante. Essa nossa conversa aqui, ela é íntima. As pessoas aqui são pessoas todas muito próximas e muito abertas a tudo que você vai falar. Você está sendo muito esperada e celebrada. Então, seja muito bem-vinda a esse ambiente, a esse ecossistema, a esse lugar de troca e esse nosso último encontro oficial. Então, o espaço é seu. Bom, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Acho que primeiro eu quero chegar agradecendo, assim, é uma honra cada convite que a Lígia faz, assim, é sempre tão cheio de profundidade, de significado, e quero dizer que eu estou emocionada, assim, acho que de estar aqui nesse encerramento, né, que na verdade não é um encerramento, porque esses pontos são só novos pontos de início, né, então, nesse espaço entre algo que se conclui e já brota uma vida nova, a gente se encontra. Então, assim, estou muito honrada, muito mesmo. E eu acho que essa poesia, não sei nem o que falar depois dela, porque é isso, assim, né? Nós somos aqueles que estávamos esperando e o momento é agora, né? Então, acho que para quem não me conhece, né? Acho que é difícil se apresentar assim tão brevemente, mas meu nome é Tânia, né? E eu acho que antes de tudo eu sou uma grande filha da rosa com as águas do mar, assim. Acho que eu sou uma filha da rosa das águas do mar,
salpicada, como diz meu namorado, de um pouquinho de... Como é que chama? De cerca, daquelas de fazenda, como é que chama? Aquilo que tem uns espinhinhos, assim? Arame farpado. Isso, salpicada com um pouquinho de arame farpado. Acho que desde sempre, assim, então, o meu protocolo da Matrix, né, como a Lígia gosta de falar, né, o meu passaporte da Matrix, tem lá GV, tem Escola Tradicional de São Paulo, tem passagem por consultoria, tem surto psicológico, 2 colapsos de estresse antes do 30, tem o checklist completo de como ser uma corporativa louca morando em São Paulo. Claro que em algum momento eu mudei de vida, né? E encontrei na farmácia egípcia, na gnose herbal, num ateliê herbal e no diálogo do mundo, né? Oculto e profundo das plantas, um grande caminho, como empreendedora, como empresária, como alma, e isso me levou até esse novo lugar, né? Que é o The Lab, que é onde a gente vai mergulhar um pouco mais. Mas acho que só para vocês também terem um pouco desse Cronos, assim, da onde vem algumas coisas, né? Fora da Matrix, né? Então, da pele para dentro, eu sempre fui um ser, acho que inquieto e questionador, e que olhava o mundo e, por alguma razão, o mundo onde parecia estar todo mundo adaptado, ele era estranho para mim. O mundo sensível sempre foi um lugar confortável para mim. Eu trabalhei com branding, né, que é por si só algo intangível. Depois eu trabalhei, ainda dentro da Matrix, eu trabalhava com mapeamento, com tendências e mapeamento de comportamento humano. Então, esse lugar que reside nas entrelinhas, esse lugar que reside no não dito, esse lugar que reside no não revelado, no não falado, no não palpável concretamente, com aquilo que a gente aprendeu a chamar de concreto, sempre foi o meu lugar de maior conforto. E precisei de muitos anos para conseguir entender que não tinha nada de errado comigo. Que eventualmente eu estava talvez no lugar errado e que tinha muita coisa de errada com muita coisa que estava dizendo que estava tudo certo. Claro que essa brincadeira não é só flores, né? Apesar de eu ser do time da Buena Onda, eu sou zero jovem mística, sou super pé na realidade. A gente sabe que essa trajetória é feita e regada, né, por sorrisos e lágrimas, tropeções, rolos morro abaixo e muitas celebrações, então tá tudo isso junto. Mas muito cedo começou a minha trajetória espiritual. Então, hoje eu tenho 38 anos, ela começou, assim, realmente, profundamente com 22. Ao longo de, sei lá, 10 anos, 12 anos da minha vida, por 10 anos eu vivi mundos separados. Eu vivi espírito e eu vivi matéria. Eu vivi espírito e eu vivi matéria. Óbvio que eu tive colapsos de estresse, porque um ser cindido... É muito óbvio, se você está cindido, você colapsa, porque a cisão colapsa, é muito simples, né? O povo precisa de Harvard para explicar isso, mas é simples, né? Uma coisa que está unificada, ela não integrada, ela se fortalece. Uma coisa que está cindida, ela colapsa. Então, eu acho muito simples o que aconteceu comigo, que é o que acontece com muita gente, e que a ciência se revira a entender por quê, e eu não entendo por que ela gasta tanta energia com uma coisa que é tão simples, mas... Todavia, entretanto, isso que sempre era simples para mim, não parecia simples para as pessoas. E quando eu fui empreender, quando eu saí do mundo corporativo, né, quando eu finalmente tive a coragem de passar pelo primeiro portal, né, eu acho que tem muitos portais o empreender, tem muitos portais o construir o caminho de si mesmo, tem muitos portais a jornada de você entregar o mapa alheio, entregar a bússola alheia, olhar para frente e falar, puta, agora o que eu conto é com isso aqui, né? Mas eu acho que tem um portal muito verdadeiro, assim, muito desafiador, é a segurança financeira. Ou a ideia, pelo menos, dela, né? Mas não é só uma ideia, tem ali, né? Pô, o dinheirinho cai ali, faça chuva, faça sol, ele cai ali. Quando eu tive coragem de fazer isso e comecei a empreender, eu descobri no mundo empreendedor a mesma lógica da vida corporativa, só que com menos dinheiro e mais pressão de tempo. E eu achei aquilo um péssimo negócio. E aí eu fui para o caminho de construir a mim mesma e abrir o meu primeiro negócio.
que para quem já está achando que é tudo lindo, maravilhoso, ele quebrou, eu quebrei também, fali e tive que voltar para o mundo corporativo para pagar as minhas contas. Então, mas nessa jornada de empreender a mim mesma ali com uma marca de roupa espiritual que eu tinha, eu comecei a me perguntar como é que fazia para integrar todos esses mundos. E acho que uma das razões pelas quais o sucesso financeiro não aconteceu é porque eu ainda não sabia como integrar os dois mundos. Então, eu ficava vivendo muito o espiritual no meu business e muito o espiritual na minha vida espiritual. Faltou materialidade, o castelinho também desabou. Então, dessa jornada empreendedora, depois disso, né, que foi quando eu realmente tive o meu encontro místico como caminho e com as plantas e os óleos essenciais, e a perfumaria ancestral e a farmácia egípcia enquanto meu caminho, eu falei, vamos lá mais uma vez, porque empreendedor não desiste nunca. E eu acho que é mais do que o lugar onde você está, eu sinto que é um lugar no coração que, pelo menos para mim, assim, é sobre ter o meu próprio negócio, ou ter os meus próprios negócios, mas é sobre poder ser fiel a mim, assim, é poder ser fiel a mim, a ser fiel à minha guiança, a ser fiel ao meu ritmo. Isso eu acho que quem tem, assim, né? Eu acho que todo mundo pode desenvolver, mas quem tem pode até se apertar um pouquinho ali por um tempo, mas uma hora o coração fala, sai fora, que eu não tô aguentando esse lugar, entendeu? E eu recomecei essa jornada, e aí sim, né? Comecei uma prática muito profunda de falar como é que eu costuro isso que hoje a gente chama no The Lab, né? Que eu vou chegar lá, que é essa agência de tecnologias espirituais aplicadas aos negócios. Como é que a gente costura, como é que você costura tudo isso que você vive no espírito com essa necessidade material de construir um negócio que é vivo e é do espírito? Porque ele nunca foi meu, né? A Yami, que é onde tudo nasceu, e depois veio o Save, e agora vem The Lab, sempre foram organismos autônomos, eles eram vivos, eles foram sopros da alma que pediram para eu dar passagem para algo que era maior do que eu. Então, eu sempre me coloquei no lugar de uma guardiã, que falava, bom, o melhor que eu posso fazer é não fazer cagada com isso aqui, né? Porque isso aqui eu vejo que é maravilhoso, mas eu sou esse ser humaninho, cheio de medinho e coisinhas, e eguinhos, e vamos lá, vamos tentar não atrapalhar esse projeto, né? Essa alma que quer descer. E eu não encontrei como fazer isso, então eu tive que criar, por prática. Por prática, eu falava, bom, se isso aqui funciona na construção de uma vida espiritual sólida, eu vou tentar fazer isso aqui. E desta muita prática, né, nasce o The Lab, com coisas que hoje a gente consegue decupar, né, no que eu e a Faf, minha sócia, a gente chama de tecnologias. E aí, assim, né, peço essa licença poética para falar de tecnologia dentro desse lugar de tecnologias, mas eu tenho entendido a tecnologia a partir desse olhar, não só como uma linguagem que nos permite compreender melhor aquilo que no mundo é invisível, né? Então eu acho que a tecnologia ela ajuda muito a gente, ela ajuda a gente a falar sobre download, sobre upload, sobre atualização de software, sobre, né, sincronizar sistema. Então tem isso. E tem também essa forma de entender métodos e códigos que a gente pode, uma vez compreendido, implementar, né, instalar, né? Eu poderia usar a palavra ativar, mas, de novo, a tecnologia ajuda a instalar em diversas esferas da nossa vida, inclusive nos nossos business. Então, o The Lab nasce, né, dessa jornada minha e da minha sócia, que também tem uma trajetória muito linda, empreendedora e espiritual, falando, cara, como a gente... São tecnologias espirituais, e se a gente entende que, de fato, os negócios que vêm, assim, a serviço de um algo maior, que nascem de um coração, que nascem de uma semente de inspiração, de uma alma, eles são vivos. Se eles são organismos vivos, eles com certeza seguem as leis herméticas, eles seguem as leis que regem tudo sobre a Terra. E essas leis contemplam a alma. Elas contemplam o corpo, elas contemplam a alma, elas contemplam o espírito. E não precisa acreditar em mim, os alquimistas falam isso. Hermes Trismegisto fala isso, a Trindade fala isso. Tá para todo mundo ver. E por alguma razão muito curiosa, a gente se comporta como se isso não existisse. E isso nos instiga. A minha Faf instiga o The Lab.
Então, quando a gente olha a partir desse olhar, digamos, né, eu falo um negócio, gente, mas pode ser um projeto, pode ser um projeto que você tenha dentro da tua empresa, pode ser a forma como você gerencia a sua casa, se você quiser. Assim, eu acho que é menos importante a pele disso, o contorno disso, e mais importante, é menos importante o hardware e a cara do monitor, e mais importante o software da onde está operando. Se a gente entende que tudo que está na Terra tem que ser regido pelas leis da Terra, que são as leis da natureza, então isso, né, esse algo, ele é regido também por uma força maior. Exceto para quem é completamente cético, e aí, né, eu respeito, que não acreditar que não existe nenhuma força maior, aí realmente a gente não encontra um diálogo comum. Mas qualquer que seja um algo maior do que você mesmo, a gente pode colocar dentro desse escopo do que rege o todo, essa inteligência, essa força, esse campo, né, Deus, o que for. E falar, tá, então se está regido por algo, quem é de verdade, né? Que a gente fala, quem é de verdade o CEO do nosso negócio? Quem é de fato, né, o que a gente decodificou como Chief Energy Orchestrator? Quem é esse chefe orquestrador da energia que dita, que pulsa e que traz a inteligência operante para isso que eu estou aqui recebendo informação, ou vendo, ou sentindo, e que vai precisar encontrar uma forma, segundo as leis da Terra, também de operar aqui. Então, começa dentro desse olhar uma ressignificação de tudo que a gente compreende por hierarquia. Aonde não só a gente integra, né, o divino ao business, ao projeto, ao que quer que seja, mas a gente traz ele para a estrutura ativa dele, espiritualidade na prática. Não tem, o espírito está lá e eu toco o meu negócio aqui. Não, eu agora sou parte desse sistema hierárquico que conduz esse organismo vivo, do qual existe um CEO, e se ele é CEO, quem sou eu na estrutura? Eu sou aquele gerentinho mesmo, entendeu? Um coordenador, gerentinho, cheio de ego, cheio de arrogância, que faz um monte de cagada e se acha o dono do rolê. Essa sou eu, provavelmente deve ser vocês em algum grau, e assim a gente se comporta. Esquecendo muitas vezes, né, ou esquecendo, ou não se dando conta, ou não se atentando, ou que, cara, tem uma parada maior regendo. E graças a Deus, porque eu sou muito idiota para fazer essas coisas todas, entendeu? Eu não consigo, gente, a gente mal consegue cumprir as metas que a gente coloca no começo do ano, quem dirá coordenar a sincronicidade, entendeu? Então, assim, entrega na mão de quem sabe fazer, e esse alguém não é você, não sou eu também. Mas a gente fica ali, querendo ver a magia acontecer, mas querendo controlar como a magia acontece. A pessoinha que não consegue cumprir nem as metas do Réveillon, entendeu? Querendo coordenar o fluxo da existência. Dá merda. Dá estresse, dá errado. Claro que dá. Porque o CEO não é CEO, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Quer dizer, tem uns que sim, né, na Matrix. Mas assim, tirando os famosos, né, como é que jacaré foi subir na árvore... um CEO, ele não é CEO porque ele não sabe o que ele está fazendo. Ele é CEO porque ele é o CEO. E aí a gente redesenha essa estrutura e fala, bom, então tá bom. Como é que eu faço, então, para dialogar, né, com esses seres? Como é que eu faço para dialogar com essa instância? Esse lugar é muito lindo, eu acho, assim, enquanto humano. Porque nesse lugar, finalmente a gente se torna uma antena do invisível. Que precisa aprender, e eu falo precisa aprender porque pode ter gente que fala, não, Tânia, mas eu não vim com esse chip, veio sim. Todo mundo veio com o chip do... Assim, se você está vivo na Terra, você veio com o corpo, alma e com o espírito. Então, você pode não estar com ele ativado, você pode estar desestabilizado, o teu aplicativo pode estar na nuvem, você esqueceu de baixar ele, pode estar lá na Apple Store, você precisa ir lá comprar, entendeu? Tem todos os casos. Mas ele está disponível, se a gente praticar. E aí, nessa prática, você vai aprendendo a ouvir. Ouvir
essa linguagem do invisível e fazer o nosso papel humano, que é ser o braço dela nessa dimensão chamada terra e materialidade. Porque o arcanjo Miguel, porque Deus, porque quem quer que seja a força criadora, ela não tem braços concretos para ir, para abrir CNPJ, para ir no banco, tirar RG, ela precisa de você. E isso é lindo. Mas isso é estar a serviço, né? É se colocar no lugar humano, né? E dar ao todo, dar ao CEO, né, o lugar que é dele. E aí tem toda uma estrutura, né? Trabalhar com Jung vai ficar das pequenas gentes, enfim, tem uma galera que trabalha nisso. Mas como ponto central, você fala, tá bom, então eu preciso, como é que eu falo então, como que eu faço para prosear com o CEO? Porque se eu vou ter que trabalhar para essa instância, eu preciso aprender a dialogar com ela. E aí começa todo um desenvolvimento de linguagem e de atitudes que nos permitem acessar aquilo que é dito com uma clareza, assim, com uma clareza óbvia, mas é uma língua nova. Então, no começo, né, acho que no começo de toda língua nova, se você for aprender a falar russo, por mais claro que uma pessoa te explique uma coisa, você não vai conseguir entender tudo. Mas se você praticar russo, uma hora você sai lá do The Books on the Table e começa a entender frases mais complexas até a hora que você consegue ler a Divina Comédia em russo. Então, é sobre uma nova linguagem que precisa de prática. E eu estou falando várias vezes que precisa de prática, que precisa de prática, que precisa de prática, porque a Lígia Sol também me conhece bem, assim, né? Eu sou... Gente, eu sou uma amante, assim, do mistério, né? Mas eu sou meio realidade nua e crua, às vezes, nas coisas, sabe? Então, essa coisa, tipo assim... se move pouco, só imagina umas coisas e a vida vai mudar. Eu não acredito, tá? Eu acredito muito. Eu e os budistas, né? Então, assim, no caso de não acreditar em mim, você também pode perguntar para o budismo e o budismo vai te mandar alguns livros desse tamanho sobre o poder da prática. Mas, sendo bastante a minha pessoa aqui, a prática vai lapidar essas ferramentas que estão simplesmente atrofiadas dentro da gente, que a gente veio com elas, mas a gente não usa, e elas se atrofiaram. Então, qual que é o nosso papel, né? É se tornar um gerente confiável para o CEO. Porque a gente quer ver o plano todo, mas o CEO não sai falando do plano todo em nenhuma empresa. Mas na nossa vida, a gente acha que ele tem a obrigação com o dedinho assim, a obrigação de fazer isso, de te provar que você pode confiar para você dar o seu ato de fé e servir alguma coisa maior. Gente, quem nunca pegou um dedinho desse dentro de si? Pega. O dedinho aqui, não, mas eu quero garantias. Eu quero saber se o fundo garantidor de crédito vai cobrir a minha negócio. Isso não é confiável. Como a gente se torna confiável, né, para o CEO? E aí o CEO vai fazendo o quê? Ele vai revelando. Então, muito se fala sobre encontrar o propósito. Mas eu aprendi nessa trajetória toda que o propósito se revela. E é diferente. Porque quando a gente quer encontrar o propósito, parece que vai ter um baú lá e que a hora que você chegou lá, o trabalho está feito e a sua vida está resolvida. Mentira, tá? Se alguém vender isso para vocês, é mentira. Quando uma coisa se revela, ela vai quase como num processo de encontros de luz e sombra, como numa fotografia, se mostrando aos poucos. E o CEO vai revelando para a gente conforme a gente vai sendo confiável. Quem tem que... deu até um... Respira, tá? Peraí que eu tô com incenso aqui, que me fez engasgar. Quem tem que se provar confiável é a gente. Não é a força maior. Ela já é.
E como que eu me provo confiável? Fazendo a tarefa que meu CEO me pediu. É muito simples. Ele manda eu fazer uma coisa, eu faço o que ele manda. Ele pede para fazer uma coisa, eu faço o que ele pede. Ele pede para fazer uma coisa, eu procrastino, eu deixo para depois, eu finjo que não escuto, eu fico com preguiça, eu faço birra. Ele olha para mim e fala: tá bom, então vamos esperar o surto do gerente acabar. E assim que ele acabar, a gente conversa novamente. Eu falo isso porque internamente a gente faz essas coisas, a gente tem essas posturas. Vem a intuição, vem a guiança, tá claro que você precisa fazer. Aí você começa: ah, mas não sei, hein? Ah, mas será? Ih, puta, hoje não deu, hein? Cara, peraí, deixa eu fazer a unha, depois eu vou lavar roupa. Aí fala assim: poxa, mas as coisas também não acontecem para mim. Será? Será que elas não acontecem ou será que você está fazendo o que estava claro que você tinha que fazer? E aí, porque você vai, é como qualquer pessoa que trabalha com você, gente. Você pede uma coisa para uma pessoa que trabalha aqui do seu time, daí ela faz, ela é maravilhosa, ela é proativa, você é igualzinho. E aí, como que a gente faz então para saber o que nos é pedido, né? A gente tem um processo lá no Deleb sobre acessar esse reino da alma, né? Sobre como entrar nessa sala do CEO e tudo mais. Mas, para todos os efeitos, Jung fala sobre 3 formas, né? Que esse reino da alma se comunica com a gente. Tá? Eu vou falar CEO / reino da alma para facilitar um pouco a nossa construção aqui. São 3 S's. Eu e a Faf, a gente adicionou mais 2. Então, dentro do nosso dicionário de ressignificações corporativas, agora a gente vai ressignificar os 5S também, aquela gestão 5S de eficiência, sabe? Então, quais são os 3 S's que Jung fala? Ele fala sobre sonhos. Então, essa tecnologia maravilhosa, né? A Faf é uma grande especialista nisso, que dá pra gente um canal de diálogo assim, ó. É sala do memorando ali no sonhos, meu, direto e reto com o inconsciente, se a gente aprender a ouvir e principalmente a falar a linguagem simbólica que ela traz. Porque não é só falar, ah, mas eu sonhei com o caderno azul, é compreender essa linguagem do hemisfério feminino, do oculto, do mistério, da alquimia. Então, os sonhos é uma forma que eles... A sincronicidade é outra forma que o reino da alma fala com a gente, que o CEO fala com a gente. E é muito interessante porque a sincronicidade, né? Muita gente fala sobre estar em sincronicidade. Eu entendo que a gente não está em sincronicidade. É sincronicidade e às vezes a gente está em desincronicidade. Então, é mais fácil, porque não é sobre um lugar que você precisa chegar. É sobre uma postura onde você precisa relembrar. Então, já está dentro de você. Você não tem que conquistar um estado de sincronicidade. Você só tem que eliminar os excessos que te tiram dela e ela vai acontecer por si só. Sonho, sincronicidade. E sintomas. Quando começa a dar sintomas, no corpo, na casa, no carro que bate, no dinheiro que não sei o quê, que aparece que você perdeu, na doença, no cano que estoura. Ler os sintomas desses muitos corpos, o físico, o relacionamento, a casa, né? Eles contam também coisas que, no fundo, a gente entende que o pessoal lá em cima tentou falar com você em sonho, não conseguiu. Tentou falar com você em sincronicidade, não conseguiu. Aí ele fala, porra, quebra o dedinho da pessoa pra ver se ela para me ouvir um pouquinho. E aí a gente faz o quê? Fica puto com a vida porque quebrou o dedinho. Gente, o senhor tá tentando falar com você. Não fique puto, atenda o telefone. Porque dali não melhora até você ouvir, porque a existência é muito amorosa e ela vai buscar ser ouvida por você. E se precisar te levar até a dor para fazer isso, ela vai fazer por amor, não é porque ela é má, é porque a gente que não para ouvir.
Então, né, a ideia, né, que a gente fala no The Lab é, putz, vamos tentar ouvir na primeira, né? Vamos tentar ouvir no sonho, que é mais gostoso. Vamos tentar ouvir na sincronicidade, que é mais gostoso, né? E aí a gente colocou o 5S, ressignificando o tal do 5S, silêncio, né? Então, esse acesso silencioso ao reino da alma, né? A esse lugar, assim, que conecta com esse divino. Quase todo mundo tem pelo menos alguma memória de ter passado por lá. O silêncio e os sinais, né, que vem, que poderiam ter um flerte com a sincronicidade, mas a sincronicidade ela é um pouco mais complexa do que alguns sinais mesmos, claros, né? Não necessariamente entrelaçamento de eventos, mas sinais que são colocados para a gente. E aí, cabe a nós, né, enquanto o maninho subgerente responsável pelo rolê, compreender, né, esses códigos que chegam, e aí saber como coagular isso em manifestação terrena. Então, né, a gente está descendo, não sei se está dando para captar, né, mas a gente está indo lá de cima, né, e descendo para a matéria. Coagular é um estágio alquímico, né? A alquimia tem várias operações, né? E elas falam sobre coisas do mundo interno, do mundo externo e várias outras. Mas a coagulação, ela é um momento onde a não materialidade se torna materialidade. Então, o que é um coágulo? Né? Você tem ali algo líquido, que é matéria no corpo, mas ele coagula, ele solidifica, ele materializa, ele densifica, não do ponto de vista de vibração, mas ele densifica do ponto de vista de moléculas para se tornar matéria. Afinal de contas, gostemos ou não, estamos vivendo na matéria. E ela vai ser parte desse caminho. E aí, nesse lugar de coagular, aonde existem coisas que podem travar a coagulação. A coagulação, eu acho que no caminho do empreender, assim, várias vezes é um dos estágios mais desafiadores, assim, não sei como que é isso para vocês, ou para a Lígia e tudo mais, mas ele tem um quê de parto, assim, né, gente? E o parto, cara, o parto, ele pode ser lindo, ele pode ser orgástico, mas ele tem uma força que é de parto, né? Então, assim, difícil você conseguir coagular. Isso não é força, isso não é contraditório com o esforço, né, que o poema traz. Ele é talvez enérgico, né? Talvez ele peça para a gente dedicação. E aí é bonito nesse caminho porque a gente vai recebendo convites de separar coisas, né? Então, quando o desafio ficou difícil, são lugares diferentes. Quando a dedicação virou esforço, são lugares diferentes. Que todo dia a gente revisita, eu revisito eles todo dia. Um pouquinho para cá você cai em um pouquinho para cá você cai em outro, né? O equilíbrio, eu acho que ele é muito mais parecido com uma dança assim de equilíbrio do que como um lugar estático que você chega e fica pleno. Então você fala, putz, isso aqui foi esforço, volta para cá, isso aqui faltou dedicação, volta para cá e vamos dançando. Então, nessa coagulação, né? Então, quando a coisa está pronta, aonde trava? Né? O que a alquimia ensina a gente sobre coisas que travam a coagulação? Ela ensina ela ensina algumas, né? Mas quero trazer duas para vocês, porque são muito disponíveis e comuns a todos nós. Uma é se comparar. Coisas que travam a coagulação. Começar a se comparar. Ai, nossa, meu sonho é trabalhar com planta, né? Aí eu entrei lá no site da Tânia e vi o Seiva e pensei, nossa, era isso que eu queria fazer e puta, cara, você cagou teu processo de coagulação. Desculpa o francês, tá, gente? Eu alterno entre o mundo espiritual e esse francês que às vezes sai da minha boca. Cara, se cagou o processo de coagulação, porque estava indo, aí se comparou,
desanda a maionese, como dizem por aí. E isso é uma coisa muito delicada na nossa vida hoje. Porque você clicou no Instagram, você clicou em algum lugar, você está disponível para esse lugar que ele acontece dentro do nosso ego, da nossa humanidade, de se comparar, e o pior, não se comparar com aquilo que é, se comparar com a parte ditada da vida do outro. E aí, o que a gente faz, eu tô falando da gente aqui, não é no genérico, tá? Tô falando da gente, incluindo essa que vos fala. É muitas vezes comparar o pior assim, o menos desenvolto aspecto de mim com aquilo que eu projetei, que é a melhor parte do outro, editada, que ele quer mostrar. Isso é super injusto. Porque é óbvio que eu não me comparo naquilo que eu acho que eu sou incrível. Eu me comparo nos lugares onde eu acho que a Tânia ainda precisa melhorar um pouco, onde eu acho que ela ainda não está tão inteira. E aí eu olho quem faz aquilo e me comparo. E aí, percebam o que acontece com a energia vital de vocês. Se vocês estiverem prestes a realizar um negócio e experienciarem essa situação. Cara, ela desaba. Aí vem dúvida, medo, pensamento não sei o quê. E não é que eles são baixa vibração e acende um incenso. A inseminação da dúvida, da sua capacidade, ela te inseminou de uma coisa que não é frutífera. Dentro de algo que estava nascendo. Né? Então, essa comparação tem tanto nesse lugar, é a comparação dos momentos das coisas. Né? Eu posso... sei lá, não posso falar assim, nossa... eu agora estou me abrindo para o universo da tecnologia. Ali já vivi isso há 20 anos. Aí eu me comparo com ela, sobre a fluência tecnológica dela. Isso não é justo. A gente tem trajetórias diferentes, mas a gente faz isso. E aí desanda a coagulação. E aí você não executa o que o CEO está pedindo e você não se torna confiável. Sacaram o tamanho do problema? E aí você não se torna confiável. E aí você fica puto que a sua vida não acontece, você se compara mais. Cara, então, comparação. Cuidem disso. Assim, cuidem muito do projeto quando ele está nascendo, para quem vocês falam. Não por inveja, né? Nada disso, mas é porque às vezes as coisas não estão prontas para uma crítica, ou elas não estão prontas para uma opinião. Elas precisam estar herméticas, elas precisam estar cuidadas. O bebê está dentro da barriga por 9 meses por alguma razão, ele não está pronto para ir para o mundo. Então, cuidem desse momento, né? A comparação e o outro, perfeccionismo. Aí ó, o povo até se mexeu na cadeira, né? Dá aquela ajeitada. Ajeita mesmo, gente. Estica a coluna. Cara, o perfeccionismo, ele é... Nossa, uma maldição travestida de, tipo, defeito bonitinho. Né? Falar que você é perfeccionista é... Ai, nossa, não, parece tão inocente. Não, não é. Isso é terrível. Porque o perfeccionismo, ele nunca vai deixar a coisa ficar pronta. Por quê? Porque é parte da coagulação, é parte da terra, o aperfeiçoamento. Estava na Amazônia agora. Aí eu sentei lá no pé da Samaúma, que é considerada a rainha da floresta. É uma árvore centenária, de sei lá, sei quantas dezenas de altura, com o tronco, a raiz que desce dela é maior do que uma pessoa em pé, assim. Ela é um acontecimento, ela é uma rainha da floresta. Cara, a Samaúma não nasceu Samaúma do dia para a noite. Sim, ela nasceu ela nasceu uma semente com a potência inteira de uma Samaúma. Mas não foi nem se perguntando, né, se ela era bambu. E nem falando, putz, mas essa raiz tá meio torta ainda, hein? Aí, volta, não, melhor não fazer. Melhor não fazer, porque a raiz não tá perfeita. E por que isso é muito importante? Porque quando a gente vê as coisas, né, às vezes nesse plano da alma, na quinta dimensão, elas não vêm com essa imperfeição inerente a nós da materialidade. Então, o negócio lindo vai sair meio torto, entendeu? E é isso mesmo, tá perfeito. Mas voltar porque tá imperfeito impede o processo da perfeição, do melhoria contínua acontecer.
Não é sobre estar perfeito, é sobre caminhar na compreensão do desenvolvimento. Lembra que a gente falou que se rege sobre a terra o organismo vivo? Então, é um brotinho, depois nasce uma folhinha, e a coisa vai acontecendo. E aí, o perfeccionismo não deixa a gente fazer, a gente trava, igual a comparação, todo o processo não se torna confiável, fica injuriado com a vida, e aí segue o baile. Tudo bem até aqui? Tá fazendo sentido? Então, gente, uma coisa que eu gosto muito de falar, assim, o perfeccionismo, ele adora encontrar o medo do julgamento alheio, né? Eles se adoram, eles são melhores amigos, eles estão sempre juntos. Uma coisa que eu gosto muito de falar, assim, que cara, primeiro, né? O que as pessoas vão pensar, a gente não tem como controlar. Isso todo mundo já sabe. Mas uma outra coisa que eu faço o convite para vocês observarem, assim, se alguma de vocês, alguma ou algum, eu não estou vendo, né? Enfim, todo mundo que está aqui, é o seguinte: observem as pessoas que julgam muito e criticam muito e observem a quantidade de coisas que elas materializam e manifestam na vida delas. Claro que tem seres altamente críticos que manifestaram a Apple, né? Tudo bem. Mas existem diferentes graus de criticidade. Aquela crítica que julga o outro, que às vezes a gente tem medo, apesar de não ter nada a ver com a gente, tem a ver com a loucura do outro. Observem isso, porque, em geral, o que eu observo é que pessoas empreendedoras, realizadoras, construtoras de um mundo novo, que ninguém sabe qual é a cartilha, a gente está todo mundo abrindo a trilha, olhando para o lado e falando, uou, você viu alguma coisa aí? Aí o coleguinha fala, pô, parece que tem um negócio ali. Você fala, então deixa eu ir para lá. Porque ninguém, né? A gente não sabe como fazer isso. A gente tá testando, não vai ser perfeito. E provavelmente, se alguém estiver criticando, não tá abrindo a trilha com você. Então, cara, larga para trás, que isso é um peso morto, entendeu? Não tá te ajudando, larga para trás. Tipo, tchau, vai com Deus, irmão, encontra a sua trilha. E liberta disso, porque isso empaca muita coisa. Num texto, num site, num Instagram que não foi para o ar, na descida para a terra. Que tem uma hora tem que descer. E aí acontece todo esse mecanismo. E aí na prática, né, gente? Então, assim, né, desceu, e aí na prática, eu contei um pouquinho lá, né, falo na mentoria, né, do The Lab, eu falo mais, assim, como que eu, na prática, acabo organizando a vida, porque, assim, né, você fala, tá, e aí, na prática, como você faz, né? Na prática, eu acabei, a gente, assim, né, criando uma história que eu carinhosamente chamei de ritos de gestão. O meu processo ritualístico, ele é totalmente integrado ao meu processo de gestão da empresa e vice-versa. Porque a hora que a minha estrutura hierárquica contempla seres, né, guardiões, contempla seres que não são só a minha humanidade, todos têm que estar inclusos nesse processo. E aí acho que é um pouco de ritmo próprio, né? Eu, depois de muito tentar alguns, encontrei um que eu sinto uma cadência e uma fluência, e depois disso me tornei uma grande amante da disciplina. Que eu, um serzinho um pouco rebelde, não gostava de disciplina, né? Porque eu achava que disciplina ia me engessar, ia me, né, acabar com a espontaneidade da minha vida. E aqui, com o meu dedinho, não ia... E eu descobri que não era verdade, que primeiro que eu já era super disciplinada, mas eu chamava de outra coisa. E segundo que eu descobri que esse pulso, ele também é uma lei divina. Ele também é uma lei terrena, né? Então, assim, gosto de falar disso, gosto de dar esse exemplo sempre. Cara, 5h40 da manhã o sol nasce, entendeu? Ele não fica, hoje eu não senti de nascer, sabe? Hoje, não sei, Lua, o que você acha, hein? E isso não é estático, porque muda todo dia. Mas tem um pulso. A existência toda tem. O teu coração tem. Você tem, quer você queira, quer você não queira. Se ele parar, você morre. Então, que bom que você tem. Tem um pulso. Tem um compasso.
tem um pulso no nosso corpo, tem um pulso na nossa voz, tem um pulso na forma como a gente lida com a vida. Mulheres tendem a ter 4 pulsos, mas isso é uma outra prosa, porque a gente é cíclica de um outro lugar. Mas mesmo dentro desses 4 pulsos, a gente tem um pulso em cada pulso. E aí a pergunta é muito mais assim, é assim, né? Gente, fazer coisa nova gasta muita energia. Aprender coisa nova gasta energia. E o nosso cérebro, a natureza ela não gosta de ficar atacando, desperdiçando coisa pela janela. Então ela não gasta energia com o que não precisa. Eu não acho que uma semente de girassol todo ano pergunta que cor que ele quer florescer, entendeu? Cara, se ele é amarelo, ele nasce amarelo e segue o baile, e as coisas vão mudando, e elas vão mudando, mas não deste lugar. Eu descobri que ter pulso economiza muita energia. E a hora que economiza energia, a minha vida se torna mais eficiente e eu tenho mais tempo para fazer aquilo que eu quero, que eu amo, que pode ser tanto o meu trabalho quanto outra coisa. Se todo dia eu tenho que ficar pensando aonde, ou toda semana eu tenho que ficar pensando aonde eu encaixo aquelas coisas que vão ter que acontecer aquela semana, e não estou falando de engessamento, eu gasto muito tempo nisso. Então, claro, dependendo de quantas pessoas tem na nossa agenda, no nosso entorno, a gente tem um pulso próprio e a gente tem outros pulsos. Então, eu tenho um pulso próprio, eu tenho outro pulso com a Faf. Ela é mãe, a filha dela fica doente, aí não sei o quê, tem o nosso pulso. E aí agora, né, meses depois de um processo, a gente falou, puta, então nosso pulso acho que é, encontramos aqui, terça-feira, né, porque, cara, toda semana a gente combinar dá trabalho, ou não combinar. Então, eu encontrei uma forma de gerenciar minha agenda que eu não sei se é a melhor, mas que traz essa ritualística, né, para ela todos os dias de manhã e em momentos específicos de outra forma. Então, por exemplo, vocês estão me vendo aqui, lá atrás está rolando, né? Tem um altar aqui. Eu tenho um altar do The Lab que está aqui do lado, que é uma das coisas do processo de coagulação, fazer o altar, tem meu altar aqui. Então, todo dia eu tenho minha prática pessoal. Aí beleza, eu vou começar a trabalhar. O meu trabalho começa no reino da alma. O meu trabalho começa... Na verdade, o meu trabalho começa relembrando sonhos, mas isso é outra coisa. Ele começa indo para essa instância e pedindo orientação para o meu dia. Eu acendo uma vela, você pode não precisar acender uma vela na sua mesa de trabalho, ou pode, mas assim, eu acendo uma vela e pergunto o que para concretizar a missão que eu me propus a fazer, o que eu tenho que realmente fazer hoje. Cara, se tem um negocinho ali que eu realmente, não é o que eu acho que eu tô afim, tá? Porque, lembrando, não sou eu que mando. Então, alguém manda, eu executo. Cara, isso não é para agora, eu simplesmente tiro. Porque aí o tempo divino trabalha para não fazer coisa na hora que não precisa. Que é uma outra sabedoria da tecnologia do tempo. Cara, isso e isso. Então, vamos lá. Agenda, tal, mesa. Então, segunda-feira é um dia que eu preparo muito a guiança da minha semana. Peço essa orientação para a semana toda e, às vezes, para o ciclo todo, né? Olhando umas semanas para frente. Principalmente se for lua nova ou se for a minha virada de ano. Cara, o que eu não posso deixar de fazer? Né? A gente dá muito pouco, eu acho, zoom in e zoom out na gestão da nossa vida. E se perde nas camadas por não saber qual é o tamanho de tela que você está operando. Então, assim, tem hora que você fala, meu, dá zoom out aqui. Pô, o que eu não posso deixar de concretizar aqui? Não pode ser 200 coisas. Tem que ser no máximo 5 numa alunação. 6, você não vai fazer. Sei lá, 4, 10, se você... Ordem de grandeza. Cara, não podem ter 200 prioridades. Meu, você não pode... Isso tem que andar. Ah, beleza, ok, days out. Tá bom, entendi aqui. Semana. Se cair 1000 coisas que não levam a nada disso, eu tenho que dar rever. Então, na segunda-feira, eu tenho esse grande trabalho corporal, abro espaço no meu corpo, né? Tenho um belo tempo de meditação para falar, meu, e aí? E aí eu disparo para todo mundo tudo que eu preciso. Blá, 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 faz, acontece, e-mail, vida, né, prática e tal. Aí na terça, né, eu tenho follow-on de algumas coisas, agora uma prática com FAF de reunião de trabalho e tal, mas é um dia que eu deixo toda a energia de ação que eu botei na segunda-feira acontecer, trabalhar.
Quarta-feira é um dia regido por Mercúrio. Quarta-feira é um dia que a fala, ela fica mais... Que aí tem isso também, né, gente? Vocês têm que encontrar quem são os regentes da vida de vocês, né? No caso, eu trabalho muito bem com astrologia e com esse universo, né, de orixás e nananã. Então, assim, segunda-feira tem um dia de movimento. Quarta-feira é dia de Yansan, também é dia de movimento para mim. Mas é um dia de Mercúrio. Eu já reparei empiricamente, tá? Porque eu testo, né? Eu falo, mas é verdade. Eu já reparei que, cara, é muito mais fácil para mim gravar aula nas quartas-feiras. Minha fala tá melhor na quarta-feira. Para tristeza do Natan, que edita meus vídeos para subir tudo quinta de manhã, mas mas ele também já entendeu que quarta-noite é isso aí, entendeu? E a gente não passa mais estresse por causa disso, porque é assim que funciona. Esse é o nosso pulso. Gravo, quinta, vários dias eu dou aula à noite, cara, sexta, né, segunda, organizo pagamento, sexta-feira, gente, é um ritual maravilhoso por aqui. Dia de fechar a planilha financeira. De ter uma prosa muito sincera com esse sangue vital da vida de toda empresa chamada dinheiro. Ah, Tânia, você está falando isso porque você está milionária? Não, não tô, tá? Não tem isso na vida empreendedora. É um sagrado perrengue. Não tem, brincadeira, mas assim, não é sobre isso, entendeu? Mas eu separo esse momento para ter um diálogo sincero de abundância e falar qual foi a abundância que o meu investimento de energia gerou. E claro que não é sobre a semana necessariamente, mas se você faz isso com toda a semana, a gente constrói passos, a gente constrói coisas com leveza, porque a gente faz isso em doses homeopáticas. Isso é uma forma venusiana de trabalhar. Pequenas doses. Não precisa botar um caminhão. Pequenas doses sempre. Pequenas doses sempre. Quando você vê, cara, você fez muita coisa. E essa inteligência que traz a leveza com a pequena dose e o tempo, a gente não usa bem. A gente não usa bem, por exemplo, juros compostos. A gente sabe que se a gente pegar dinheiro emprestado, a gente está fudido na mão deles. Mas se a gente guardar a vida inteira muito pouquinho, a gente está de boa na mão deles. Pequenas doses por muito tempo. Constância. Hoje eu estava lendo que Lakshmi, né? Eu tô com a gente está, eu e a Fafi, falando sobre uma mentoria de dinheiro, então estamos aqui no altar de Lakshmi, no rezo de Lakshmi, para perguntar, né, saber se estamos podendo falar disso. Lakshmi apareceu num oráculo das deusas. Lakshmi é a Shakti, a energia vital de Vishnu, o mantenedor. Então tem, né, esses lugares assim. E aí eu vou lá e tenho uma prosa muito sincera do meu CEO, com a Tânia, com o dinheiro. Mas, gente, faço rituais de purificação, faço rituais de purificação dos meus aplicativos financeiros, várias coisas. Que aí é todo um processo de gestão de dinheiro que a gente está, né, organizando aí no The Lab, para trazer para o mundo. Mas, principalmente, mudar a relação com o dinheiro. No sentido de, muito comum, empreendedores de propósito falarem que detestam cuidado financeiro. Não quero acabar com a noite de ninguém, tá? Mas a vida é muito maravilhosa e se você não gosta de cuidar de uma coisa, você não pode ter essa coisa. Não existe não cuidar de dinheiro. Ou você cuida porque você tem, ou você vai pensar nele pra caralho porque você não tem. Não existe. Não existe. Assim, aceita que dói menos e tem uma jornada maravilhosa, né? Que a gente gosta de falar que se a empresa é um organismo vivo, o dinheiro é o sangue dela. Ele é sangue. E talvez tenham outros sistemas econômicos no futuro, mas hoje, né, o Zoom, a plataforma, o Bling, o DARF, o DAS, eles todos só aceitam dinheiro. Então, transformar, né, eu falo que é o espelho financeiro. Sexta-feira é dia de sentar na frente do meu espelho financeiro. E é uma coisa muito linda, né? A pedra da riqueza, né? A pirita tem um grande símbolo, né? Como uma pedra que traz essa coisa da riqueza. E aí descobri com Gabi Maciel, né? Portal Gabriela de Existir, que a pirita, ela era usada pelos maias como um espelho. E ela me falou isso porque ela veio falando dessa coisa do espelho financeiro. E eu achei, assim,
muito lindo, assim, sabe? Qual é esse espelho, né, que me conta sobre resultados? Claro que existem muitas esferas de resultado, mas me conta sobre uma esfera de resultado tangível e vital de tudo isso. Aonde eu fui eficiente, aonde eu não fui, aonde eu cuidei, aonde eu não descuidei, aonde... E como fazer isso um diálogo honesto consigo e prazeroso e abundante, né? Aonde eu boto depois o meu dinheiro, o que meu dinheiro nutre, aí tem muitas coisas. E aí, assim, ó, faça chuva, faça sol, o resultado tenha sido maravilhoso ou horroroso, eu comemoro depois. Porque se foi horroroso, eu passo um tempão ali na sala do meu CEO, peço orientação, vejo o que eu preciso fazer de diferente. E segunda-feira eu tô lá animadona e falo, vambora, entendeu? Porque a Coagulate é isso, não é perfeita. E falo, vamos aí, mais uma semana, vamos nessa. Se foi bom, parabéns, Tânia. Você pode, aí a comemoração pode ser com café ou pode ser com champanhe, vai depender um pouquinho do quanto você está merecendo, do quanto tem na conta. Mas o estado interno, ele é celebrativo. Porque essa coisa de, nossa, puta, então, nossa, agora tem que ver. Gente, trava tudo. Não tem fluxo aqui. Vamos lá. Vamos ver. E aí, segunda-feira, a gente recomeça num pulso, né? Aonde entram as oscilações, as sincronicidades, o que tem que ser transformado. Mas eu acho que eu falo isso para falar assim, meu, entender o ritmo de cada um de vocês, entender o ritmo do negócio ou da sociedade e dar para ele uma dinâmica viva. Porque depois de um tempo, a gente vai percebendo o que faz a gente ficar bem e te leva de volta para o seu eixo. E aí você fala, pô, peraí, hoje eu não, né? Então, assim, ontem aconteceu isso comigo. Tinha um compromisso, foi pedido 1h30 mais cedo. Eu sou super noturna, era muito cedo, eu saí sem entrar, fazer minha meditação de manhã. Cara, deu umas 2 da tarde, eu vi que eu tava meio errada, assim, sabe? Meio fora do centro. Porque dá eixo. E aí a vida fica mais fácil. Tudo isso, gente. É pra vida ficar mais... não é pra isso. Mas um resultado maravilhoso é que a vida fica muito mais fácil. Esse sem esforço, né? Ele não é o Léo. A estrutura dá espaço para fluidez. Só fluidez sem estrutura, ou ela derrama, ou ela não toma forma. Só estrutura sem fluidez é rígido. E a brincadeira aqui na Terra, estão dizendo por aí que é integrar masculino e feminino. E aí... Então, a gente precisa achar esses dois lugares. O que me dá pulso e estrutura, e aí aonde eu estou bem estruturada, aí eu posso fluir, eu posso abrir espaço, receber, inspirar, porque sem isso não, acaba às vezes não sobrando tempo, porque o mundo que a gente vive, ele atola a gente de materialidade várias vezes. Deixa eu ver aqui na minha pequena estrutura com fluidez. Acho que eu passei mais ou menos por tudo. O último ponto. Acho que o último ponto só. Que a gente falou, né? Sobre entrega, tá? E aí, Liz, não sei se você quer encerrar ou abrir para pergunta, você fica à vontade, tá? Acho que o último ponto importante, gente, dentro disso que eu acho que, assim, né? A gente torceu aqui a gotinha essencial do que é um pouco desse olhar, assim. Torceu não, a gente destilou maravilhosamente. Sobre fazer, tá? Então, você foi lá, ouviu o CEO e fez. Fez o que você precisava fazer. Gente, fez. Eu acho esse um dos mais difíceis, tá? Vou falar real. Entregar. Mas assim, ó, entrega. Como a Fafi falou no dia do nosso encontro lá. Não é entrega e fica querendo fazer o acompanhamento de entrega pelo aplicativo do Rappi, tá ligado? Para ver se chegou, se não chegou, quanto falta. Cara, entrega assim, como realmente uma oferenda para um rio que você não faz a menor ideia de onde vai parar. Sem ficar cobrando, mas eu já fiz e nada aconteceu, porque isso atrapalha todo o processo. Eu acho desafiador, tá?
Eu fui muito treinada para resultado, com consultoria, com isso, com aquilo. Se eu descuido a minha guarda da entrega, eu abro o aplicativo do Rappi e fico querendo ver onde está a entrega que eu fiz. Tânia, acho esse ponto um dos mais desafiadores. Exato. A entrega não é rastreável. E você não sabe quanto tempo ela vai demorar para chegar no destinatário. E não tem código de acompanhamento. Faço, entrego. Faço, entrego. Faço, entrego. Faço o que tem que ser feito, entrego. E permaneço firme de que esses brotos vão acontecer. Eu acho que a vida é generosa o suficiente para mandar pessoas que falam, ó, acontece mesmo, tá? Eu vi. Porque, né? Então, assim, eu acho que sou uma dessas pessoas, acho que a Lígia é uma dessas pessoas. Eventualmente, todo mundo aqui, em algum grau, é uma dessas pessoas, né? Em diferentes lugares. É uma prática, cara. Coagulei, né? Acho que essa coisa de lácteo, né? Cara, entrego para algo maior e sigo na próxima né? No que é isso. E aí, em algum momento, vem esse revelar de mais um pedacinho do plano, né? Com mais um convite de responder com habilidade, né? A responsabilidade de responder com habilidade a ele. E assim a gente vai dançando e encontrando essa forma, né? Que eu acho que é sobre integrar espírito e matéria, né? E trazer isso tudo que são tecnologias da alma para a nossa vida cotidiana, assim. Um processo muito lindo e vivo, assim, que eu acho que é de viver o que... Eu poderia falar que eu entendo, mas isso muitas filosofias falam, né? Que é o real encarnado, sabe? O espírito que se faz carne. Por isso que eu acho que esse lugar de gerente, assim, o gerentinho, né? Ele é muito humano. É o lugar onde o espírito se faz carne. A gente é esse portal. A gente pare seres humanos. A gente é um portal do espírito se fazer carne. A gente talvez seja o forninho da coagulação ali, né? E realizando a nossa missão aqui na Terra, fazendo o melhor que dá e fazendo o menor estrago que puder. E acho que trazendo esse lugar que é verdadeiro do coração, que é o futuro de nós mesmos no aqui e agora, né? O futuro de nós mesmos no aqui e agora. Respeitando essa verdade que está aqui, né? Então, acho que eu fecho falando que dentro da farmácia egípcia, eventualmente vocês já me ouviram falar, alguns de vocês pelo menos já me ouviram falar, a farmácia egípcia fala que remédio, né, a compreensão deles de remédio, que remédio é aquilo que traz a gente para o nosso remédio, o nosso coração. Essa semente primordial que sabe a verdade de quem a gente é, e que está aqui disponível para ser ouvida, porque ela contém a forma, né, do campo magnético da nossa vida perfeita, perfeita dentro do que é perfeito para o divino, do que a gente veio ser em potência. E os egípcios falavam que quando a gente não ouve o coração, no lugar onde tem uma semente de vida e uma grande bússola, a gente passa a ter um organismo morto. E isso vai fazendo a gente morrer por dentro. Então, o remédio que traz a gente de volta, né, para esse lugar que está sempre disponível para renascer. O Nardo, sincronicamente estava aqui, eu estou com ele essa semana, Semana de Madalena, ele é uma planta que sabe esse código. A semente do nardo pode passar incontáveis invernos embaixo do frio no Himalaia, mas ela nasce quando vira o sol. E o nardo ajuda o nosso coração a sempre nascer quando ele encontra um quentinho do sol, sabe? Não importa quanto tempo tenha ficado congelado, ou quanto tempo tenha ficado ouvido, a regeneração acontece. Então, isso torna a gente, todos esses organismos que também a gente pare aqui na Terra, seres viventes coabitantes desse planeta que a gente está. Ai, que coisa mais linda!
Essa é minha amiga, irmã de muitas vidas. É uma honra te escutar. O The Lab ainda é uma forma nova de te escutar, né? Eu sempre te escutei em outros recortes. Tá incrível. E eu vou deixar as pessoas perguntarem. Eu acho que a partir de agora, se você tiver mais uns minutinhos com a gente, enfim, a gente está fechando. Quem Tenho. tiver algo, então, quem tiver algo para perguntar, por favor. Eu queria perguntar, na verdade, a Lígia, acho que o último curso que teve, né, Lígia, você compartilhou com um grupo lá no The Lab. Eu fiquei morrendo de vontade de ir, mas não deu. E eu queria saber, Tânia, com que periodicidade vocês fazem esses cursos, esses encontros? Se você puder falar um pouquinho. Então, o The Lab, como um organismo vivo, a gente também vai entender, e ele é novo na Terra, né? Terrenamente falando, ele foi sendo gestado há muito tempo, mas ele chegou em abril, né? Então, a gente está dando um espaço para ele contar para a gente como é o pulso. Ele tem por hora, né? Mostrado para o que o CEO deixou a gente saber por enquanto, tá? Tem essa primeira mentoria, que acho que esse eixo fundamental. A gente deu ela, né, recente, ele já postou. A gente tem ela gravada, eu até trouxe um cupom, né? Que a gente quis presentear esse espaço com desconto para quem quiser, né, celebrar esse encontro de egrégoras. A gente tem ela gravada para quem quiser fazer, e a gente acha que, ao que tudo indica, a gente não dá ela de novo esse ano, tipo, live. Porque tem uma outra querendo descer, né? Que aí é isso. E a sequência disso nessa parte toda de dinheiro, que é um estudo profundo que a Gil e a Flávia a gente está fazendo, e que deve vir agora no segundo semestre. Isso tudo está meio que se assentando até início da semana que vem, tá? E então isso para, digamos, público aberto, assim, né? E também porque a gente está precisando nutrir espaço para poder ir para algumas empresas. Então, tecer algumas coisas que é trazer esse olhar das tecnologias espirituais para o mundo corporativo. Né? A gente está conversando também com Lígia para coisas boas. Então, a gente vai ter que reservar um tempo, né? Digamos assim. Essa também é uma das razões pelas quais a gente vai seguir com a gravada. Mas quem de vocês quiser fazer, eu mando para você, Li, depois. Eu acho que é o jeito mais fácil, né? Para o pessoal do Voicer. O link e o código, assim, para quem quiser fazer só o primeiro encontro, que é do reino, quem quiser fazer os 2 primeiros, quem quiser fazer inteira, a gente abriu para vocês como cada um sentir, né? O desconto dá 15%. E a gente deve ter coisas novas em breve, assim. Então, estamos entendendo esse pulso, né? Acho que tem algo no DNA do The Lab que pede um pouco dessa periodicidade e tem fazer todas as periodicidades ao mesmo tempo, né? Então a gente está aqui, tá, mas e aí? Como é que... Achando essa dança mesmo, de uma forma muito viva e muito real, né? Que é descobrir, assim, né? A Lígia me perguntou, como que é, né? Como é que é isso, né? Como é que é viver o futuro do futuro do futuro no hoje, né? E eu acho que... Eu fiquei pensando nisso, né, amiga? E eu acho que é um misto de... Sabe quando você tá dançando assim, você tá super encaixado, mas de repente você perde um compasso e você fica desencaixado. Aí você acha seu compasso de novo, você fala, opa, tô encaixada. E dali a pouco você fala, epa, agora eu tô meio sem ritmo. Eu acho que tem sido um pouco disso, sabe? Horas muito encaixadas e umas horas você fala, nossa, mas putz, peraí, isso aqui eu não sei como é que faz aqui, hein? Sabe? Por isso que eu acho que o The Lab é um laboratório, né? The Lab e outras coisas aí, mas ele é um Lab of Spiritual Business, a gente está laboreando isso tudo com toda essa teia. Eu acho que o mais legal é que a gente vem de um paradigma que tudo tem que ser replicável, escalável, né? E eu acho que o futuro do futuro do futuro mesmo dos negócios é de fato o que vocês estão propondo e vivendo. E o replicável é muito mais os ritos, algumas formas e uma inspiração, né? E não negócios, e não... porque não é seu. Quando a gente pensa em replicável, você vai botar numa linha de montagem e vai fazer igual, e qualquer um pode fazer à medida que
entender o que você faz. E não é, né? Se o CEO não falar que você é aquela que vai seguir por essa linha também, não adianta você tentar fazer aquilo que você não veio fazer. Então, eu sempre tive essa coisa de que os negócios do futuro, eles são negócios com meios lucrativos, né? E não com fins. Porque os meios vão fazer você continuar servindo. E não ficar pensando em crescer, exponenciar e ser vendido e ser comprado. Como é que você vende você como ferramenta de CEO para algum investidor? É um negócio desafiador, né? Colocar o paradigma atual de sucesso com o que você está propondo. Se você imaginar alguma forma de escalar e ser vendida para um investidor nesses moldes, me conta. Nossa, não sabemos, viu? Até a gente vê que, enfim, uma coisa que eu falando aqui, tem uma força que acontece também quando você faz o replicável, parece que ele tem uma pulsão que ele perde, assim, sabe? A gente tá entendendo ainda como... Claro que nem todo mundo pode estar lá e a pessoa pode querer acessar aquele conteúdo, mas eu fico pensando que se não é muito mais sobre, tipo, capturar o essencial ali para seguir no barco juntos, porque agora, né? Vamos supor que a gente realmente entenda que é a hora de trazer essa mentoria de dinheiro. Eu acho que é contrário do paradigma atual, assim, que acha que depois de um tempo você ganha... Você ganha com muitas coisas. Mas tem uma pulsão de energia a hora que a gente descer ela pela primeira vez, que é muito forte, assim. Eu observo isso na Yami, no Seiva, nas outras coisas que eu faço, assim. Não sei se tem como separar, porque aquilo, para passar por mim pela primeira vez, ele tem essa força do meu corpo, que depois é diferente. Eu não sei se é melhor, eu não sei se é pior, mas é diferente. Então, tem essas perguntas que a gente também não sabe responder, eu e Fábio, sabe? Porque uma das coisas que a gente discutiu hoje, até para fechar, TT, e acho que é sempre o nosso diálogo é esse, essa troca boa, né, de lugares talvez completáveis. O futuro do que a gente faz, né, com propósito, tem a ver com descer conhecimentos do invisível, né, nesse momento do agora. O futuro do conhecimento, tal qual a gente está vivendo, ele vai virar commodity, porque ele vai poder estar em versões no metaverso, o conhecimento em si, tá? Não é só informação. Mas o que a gente faz aqui hoje não é só a transferência de conhecimento. O que você faz no Seiva, no The Lab, o que a gente faz aqui na certificação, não é transferência de conhecimento e método. É acesso de campo energético, entendeu? Quando o campo se desfaz e fica hoje só lá na ferramenta digital de educação, os vídeos gravados, sem a ausência do campo, embora o campo ele consiga ser capturado também pelo digital, é diferente, é isso que você acabou de dizer. Então, acho que tem muito no futuro desse passar conhecimento, ajudar a expansão de consciência, ajudar a formação mesmo de humanos, cura do campo, cura através do campo, a troca através do campo. Essa é a potência que a gente ainda não decodificou. A gente fala muito do campo, mas a gente não decodifica ele 100% ainda. E muitas vezes é isso que eu sinto, sabe? Porque tudo que eu faço, de alguma forma, está gratuito. As pessoas aqui já ouviram falar o que eu falo. Por que estamos aqui num grupo, se encontrando há 10 semanas? Você tem, o conhecimento está ali. A gente está aqui trocando energia, né? Trocando campo de informação muito mais potente do que só conhecimento. E, Lígia, posso fazer uma partilha? Sim. Não sei se a gente tem tempo aí, mas eu prometo ser breve. E aproveitando, Tânia, a sua fala, que foi impactante, né? Para mim, pelo menos, tocou muito o coração, a alma, a energia, enfim. Eu tenho que confessar uma coisa, Tânia, eu não ouvi os sinais, as mensagens do CEO nas primeiras tentativas, né? Teve que ir para o campo físico, manifestar doenças, enfim, né? Em mim, na minha família, enfim. Mas a partilha, ela é algo que eu não divulguei ainda publicamente, até conversei um pouco com a Lígia, conversei um pouco com a Sol, e vou divulgar nesse lugar aqui que é absolutamente da minha confiança, que eu tenho crescido absurdamente nessas 10 semanas, né? E quanto à fala, isso me estimulou, me motivou a abrir aqui, né? Eu sou executiva de tecnologia, estou aí há 38 anos, vamos lá, falando em mundos corporativos, né? Dançando, como você disse, entre broadcasting, telecom e TI.
Meu nome é Ana Rosa, não me apresentei, né, Tânia? Então, sou casada, tenho 53 anos, e nesse mês de julho eu já vinha, de certa forma, construindo esse momento, mas nesse início de julho eu me desconectei, né? Encerrei um ciclo de 20 anos na empresa que eu estava. É o que eu te falei, eu ainda não divulguei isso, né? Por quê? Alguns me perguntaram, né? Os amigos, né? As amigas, você é maluca, né, Ana? No lugar onde você estava, você era uma referência. As pessoas te conhecem do início ao fim, da porta da entrada à porta de saída da empresa. E você tomou essa decisão. Então, eu tomei a decisão para dar um passo na direção daquilo que está pulsando, para usar uma expressão que você trouxe. Dentro de mim há pelo menos 4 anos, desde 2019, né? Aconteceu aí um chamado mais de perto, eu participei de um TED Talks aqui no Rio, e realmente a coisa foi assim, de um impacto incrível. De lá para cá veio pandemia e eu mergulhei no estudo, na descoberta do humano, do desenvolvimento humano e do meu autoconhecimento, né? E aí fiz uma pós em neurociências e comportamento, amei, apaixonei, abri vários horizontes. Eu, técnica, engenheira de tecnologia de uma vida toda, eu fui estudar o cérebro, né? E esse potencial imenso que é o cérebro. E lá dentro eu descobri, uma das descobertas mais incríveis, Tânia, é que existe no cérebro humano, e você com certeza já tem isso explorado aí no seu trabalho, no seu estudo, um ponto ou vários que se conectam com o divino. As neurociências explicam isso hoje. E através de exames, testes, você vê que quando você se conecta, você ora, aquelas regiões do seu cérebro se iluminam. Então, isso eu já uma pessoa aí de fé em uma determinada entidade, que eu tenho a minha crença, de uma vida inteira, de 7 anos de idade, eu procurei um ambiente de uma igreja, sozinha, andando sozinha, porque eu queria ter aquele encontro naquele altar. Isso são coisas que um dia a gente tendo oportunidades eu vou contando para vocês, né? E aí eu também acredito muito nessa manifestação aqui dentro, sabe? Eu coloquei em campo uma mentoria de pessoas e o foco era ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade nessa pós-graduação. E eu me apaixonei de vez e quero cada vez mais me dedicar mais a esse campo, a essa área. E tenho certeza, sem nada do outro lado, como você falou, eu vou começar o passo para empreender. Mas eu tenho observado tantos sinais incríveis. Hoje eu entrei no Uber e o Uber conectou num comercial que dizia: abra o seu CNPJ, procure. Incrível, fiquei muito impressionada com isso. São essas coisas que você começa a abrir o teu radar para perceber, sabe? Pessoas que estão me procurando para fazer trabalho voluntário. É muito bacana, muito bacana. Eu queria compartilhar isso aqui com vocês. Não existe nada ainda estruturado do outro lado, né? Compartilhei um pouco isso com a Sol, com a Lígia, mas eu tenho tanta certeza de que esse é o caminho que eu não tenho medo. Sabe o medo de faltar o dinheiro do plano de saúde? Sabe o medo de faltar o dinheiro, sei lá do quê? E você falou uma coisa que me revelou aqui profundamente. Eu não tinha essa preocupação com a gestão financeira. E como isso agora me chama, agora eu chamo para mim, eu quero entender, eu quero estudar, eu quero ser uma pessoa que conhece de A a Z a visão financeira, pelo menos a visão doméstica, né, da minha casa, da minha vida, né, digamos assim. Porque quando você tem um CLT, você se sente razoavelmente seguro, digamos assim, né? Mas quando você passa a ser a dona do seu próprio negócio e recursos, a coisa também pede, e eu tenho sentido isso, mais atenção. E aquilo que a gente coloca atenção floresce, né? Então é isso, eu queria partilhar, eu estou muito feliz, tenho muitas ideias, estou assim, pulsando, Tânia, pulsando. E quero para esse mundo aí. Estou muito animada, gente, muito animada. De coração, muito obrigada aí pelo espaço, pelo aprendizado. E você trouxe tanta coisa hoje, como todas as outras apresentações aqui. Eu disse para a Lígia, esse curso, esse treinamento, essa certificação
com certeza foi para mim, para eu ver e receber mensagens do CEO que está tentando falar comigo há um tempo, gente. Há um tempo eu não estava dando ouvidos. Agora vamos conectar mais e melhor. Obrigada aí por tudo. Agora sim, né? Bota ali, ó, nos prioritários. Agora sim. CEO está nos contatos prioritários. E apitou o WhatsApp, a gente olha. Topo da lista, topo da lista. Foi ótimo. Bom, gente, acho que a gente pode ir fechando. Tetê, Tânia, muito obrigada. Uma honra imensa, amiga. Depois me passa o que você tem aqui, que eu já compartilho hoje ainda. E a gente vai voltar a se ver logo, logo. Ah, que coisa boa. Obrigada, gente. Obrigada pelo espaço, pela fala, por esse presente, né, de estar aqui com vocês e compartilhar, né, uma troca. Li sempre, assim, né, todos os campos que você manifesta são maravilhosos e é sempre um presente poder estar junto com você neles. Então, um beijo, boa noite, boa conclusão para vocês.